Vamos lá, Carlito. Agora vai dar certo. Agora sim, senhor. Tornou agora? Tá Agora eu olhando a consigo. minha? Tô. Mas eu tô meio congelado. É, algum problema na internet, só pode, porque ainda agora a Luciana fez o teste e funcionou normal, entendeu? É. Tá congelado, Tô. mas tá dando para falar, Luciana? Ela tá sorrindo. Luciana, Carlito, Luciana já queria assumir o teu lugar, disse que ela já queria falar do nascimento e a infância de Jesus. Ótimo. Pode ficar à vontade, Lu. Eu vou tentar sair de novo, Silvio, e entrar. Tá bom então, vamos fazer esse teste novamente. Vamos lá novamente. Luciana, eu tô sentindo que tu tá querendo falar sobre esse tema. Não tá dando. Nada? Carlito, Itamara deu uma sugestão para você sair, reiniciar o celular e entrar novamente. Eu já fiz isso. Entendeu? Acabei de fazer. Foi? Eu Então será qual acabei o de problema? fazer. Ó, Luciana está dizendo que lá tá legal. Se ela tiver legal, então vamos para frente. Tá legal aí, pessoal? Tá bom? Olha, as pessoas conseguem me ouvir, porque se elas conseguirem me ouvir, tudo bem, não precisa ver. Me E olha. tá legal aí? E Silvio, só pergunta se eles estão conseguindo me ouvir. Então tá. Então, ó, a Flávia tá pedindo para tu reiniciar o rádio da tua internet. Ou seja, lá como tu liga a tua internet, se é rádio, se é modem, roteador, entendeu? Hum. Entendeu, Calil? Eu Dá entendo. para Tu tu tá me fazer ouvindo? isso? Tá conseguindo me Não, ouvir? eu tô escutando. A Itamara também, a Kátia, estou te escutando. Então, Todos eu estão falo falando. aqui e vocês me ouvem. Eu já Então fiz pronto, tudo, todas essas sugestões eu já fiz. Já reiniciei a questão da internet, do celular, tá dando esse problema, não sei o que é. então pronto. Então vamos começar e Carlito vai falando aqui. Pode ser assim? Pode É ser, para isso? mim tá. Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece de abertura, tá? Vamos acalmar nossas mentes, levar o pensamento a Jesus, mentalizando a imagem do nosso querido e amado Mestre Jesus. Senhor, nesse instante, aqui estamos juntos em Teu nome, com este propósito sublime do aprendizado dos Teus ensinamentos. E hoje, Senhor, um dia especial para nós, onde cada um de nós teremos a oportunidade de conhecer e entender um pouquinho sobre teu nascimento, a tua infância. Que os ensinamentos que ora serão colocados pelo nosso irmão Carlito Salvatore, que eles possam, Senhor, ser balizadores das nossas vidas, a fim de que nós possamos, acima de tudo, buscar seguir esses ensinamentos, os teus passos, cada dia, com as tuas bênçãos, como teu amparo, como teu auxílio. De toda a equipe espiritual, pedimos a permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Então, meu irmão Carlito, fique à vontade,
para nos Obrigado. ensinar um pouquinho aí sobre o nascimento de Jesus. Tá? Aí, de Isso. vez em quando, Carlito, como vai chegando pessoas novas na live, né? Eu vou explicando, de vez em quando, dar uma pausa, na hora de interromper, eu explicar que quem está fazendo o ensinamento é você, que, pelo um problema da internet aí, a gente só está escutando a sua voz. Tá bom? Tudo certo. Vocês conseguem Ok. me ouvir tranquilamente, não conseguem? Consegue me ouvir, né, Silvio? Sim, sim. Ótimo. Então, eu vou dar início ao nosso estudo de hoje. Vai ser um estudo, na verdade, né? Não é uma palestra, a gente vai estudar e vai discutir sobre o nascimento e a infância de Jesus, que é algo recorrente que as pessoas têm curiosidade. Muitas pessoas têm curiosidade e dizem que não tem muita coisa sobre a infância de Jesus. E, de fato, nosso material ele é escasso nesse sentido, né, da infância do mestre, mas nós temos alguns indícios de como foi a infância de Jesus e o que ele fez durante esse período. Mas antes que nós adentremos na infância, a gente vai falar um pouquinho do nascimento. E para a gente falar do nascimento do Cristo, a gente vai ter que recorrer a dois evangelistas, que são os dois evangelistas que falam da infância, do nascimento da infância de Jesus, que é o Mateus e o Lucas. São os dois únicos evangelistas que citam o momento, um pouco do nascimento e um pouco da infância do Cristo. Muito mais o Lucas do que o Mateus. O Mateus vai fazer algumas citações, o Lucas vai fazer outras, e eles se complementam. O que é interessante é que o que o Mateus fala, o Lucas não fala. Então, quando nós pegamos esses dois evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, nós fazemos uma composição de fatos. E o que eu quero dizer para vocês é que esses dois evangelhos, eles têm características diferentes, como cada evangelho tem a sua característica. O evangelho de Mateus tem uma característica mais judaica. O Mateus, ele escreve o seu evangelho mais voltado para o público judaico. Tanto é que quando nós vamos ler Mateus, nós vamos ver muita referência que ele faz com o judaísmo. Ele faz uma ponte com o, o, os conhecimentos judaicos, né, antigos. Então, todo o tempo ele está fazendo links com os profetas, com as profecias, etc. Então, o Mateus, ele tem uma tradição, na sua escrita, muito judaica e patriarcal. E por isso Mateus ele vai ser um evangelista que ele vai se centralizar muito na figura do pai, no caso José. E Maria vai ser uma figura secundária. Já o evangelho de Lucas é o contrário. Lucas já vai centralizar mais a sua figura no evangelho, na questão de Maria, na personalidade de Maria, e o José ele fica um pouco esquecido no evangelho de Lucas. Porque Lucas ele é um feminista, na verdade, né? Então o evangelho de Lucas é o evangelho que mais fala da mulher, que mais cita a figura feminina e que mais enaltece a personalidade feminina. Então, ali nesses dois evangelhos, logo de cara, logo de apresentação, a gente pode distinguir essas duas características. O Mateus, ele faz uma evidência muito grande à personalidade de José, e Lucas vai fazer já uma evidência à personalidade de Maria. Por isso que quando nós vamos pegar esses dois evangelhos, nós vamos ter uma composição, nós vamos ter um todo, para que nós possamos ter alguns respingos daquilo que Jesus trilhou nesse momento de nascimento até infância, antes do seu ministério. Lembrando que os outros dois evangelhos, Marcos e João, eles já começam narrando os fatos a partir do batismo. Então, são esses dois evangelhos que servem para nós como parâmetro, para que nós possamos fazer alguma investigação a respeito. E eu vou aqui trazer alguns links do próprio Evangelho, aqui eu estou utilizando a Bíblia, e se vocês tiverem com alguma Bíblia ao alcance de vocês, a Bíblia que eu falo é o Evangelho, o Novo Testamento. Vocês podem até pegar para fazer as comparações. Então eu vou trazer aqui alguns textos, alguns recortes que evidenciam essas duas características, a do Mateus e a do Lucas, tanto na pessoa, o Mateus na pessoa de José e o Lucas na pessoa de Maria. Então esses dois evangelistas, eles trazem
essas características diferentes. Mateus, pela sua cultura patriarcal, ele já começa fazendo uma genealogia de Jesus. Então, o Mateus, logo no começo do seu evangelho, ele já começa fazendo logo no começo do seu evangelho, ele já começa fazendo essa genealogia de Jesus. Com que finalidade? Percebamos que ele vai fazer uma genealogia linkando com todos os personagens do Velho Testamento. Então, ali, Mateus, pela sua cultura extremamente judaica, e ele escreve o seu evangelho para os judeus convertidos ao cristianismo, é uma característica do evangelho de Mateus, então ele vai fazer sempre esses links. E logo no início do seu evangelho, ele já faz esses links através da genealogia de Jesus. Ou seja, ele vai demonstrar dessa forma genealógica que Jesus ele faz parte, sim, da descendência de Davi. Ele vai falar da importância de José nesse aspecto dessa descendência. Aí a gente já percebe que ele já vai focando em José, porque é da linhagem de José que vai descender de toda a linhagem patriarcal do Velho Testamento. Então ali ele já vem reafirmando, através da figura de José, que Jesus ele tem essa ligação com toda a linhagem dos patriarcas bíblicos. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc. Então, ali nessa genealogia, que é uma coisa fantástica, essa genealogia, nós não vamos esmiuçar ela, porque não é a temática, mas só falar daquela genealogia já daria uma palestra ou um seminário. Por quê? Porque ali Mateus, brevemente, sucintamente, ele faz uma narrativa, uma síntese de todo o Velho Testamento, porque ali ele coloca todas as figuras mais importantes e sempre fazendo esse link até chegar no Cristo. Então, o que Mateus está querendo fazer com isso? Ele está querendo atestar para os judeus que Jesus tem uma descendência dos grandes patriarcas e quem faz essa ponte é o José. Então, mais uma vez ali, a figura do José já começa importante. E o que é interessante no Evangelho de Mateus é que mais para frente, ele vai falar, depois dessa genealogia, ele vai falar o anúncio do nascimento de Jesus. E o que é interessante, gente, quando nós vamos comparar o anúncio do nascimento de Jesus de Mateus com o anúncio do nascimento de Jesus de Lucas, nós vamos perceber que, mais uma vez, Mateus ele vai centralizar na figura de José e o Lucas vai centralizar na figura de Maria. Aquela narrativa de que Gabriel entra na casa de Maria e anuncia para ela que ela vai ter um filho do Espírito Santo, isso é só Lucas que narra. Mateus ele não faz essa narrativa. O que Mateus vai dizer? Logo no início do seu evangelho, ele vai começar assim. Lá no primeiro capítulo, item 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, olha aí ele evidenciando a figura de José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, ele vai fazendo menção sempre a José. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado essas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Percebam que aqui em Mateus, o anjo do Senhor, no caso Gabriel, ele sempre conversa com José, ele nunca conversa com Maria. Todas as vezes que o Gabriel se manifesta, ele vem ter com José. No caso de Lucas, é diferente. O anjo, na narrativa de Lucas, sempre vai conversar com Maria. O que eu estou querendo aqui dizer, gente, não é que um está certo e que o outro está errado. Eu estou querendo dizer é que ambos se complementam. Então, aquilo que o Mateus fala é correto. Aquilo que o Lucas fala também é correto. Só que cada um vai se centralizar naquilo que lhe é interessante narrar. É igual quando nós vamos contar uma história, por exemplo. Você lê um livro e quando você vai contar uma história, você evidencia aquilo que te chama a atenção.
não significa que o que você está evidenciando é errado. Outra pessoa que leu aquele mesmo livro, ele vai evidenciar aspectos que ele lhe chamou a atenção. No caso de Mateus e Lucas, nós estamos falando de dois evangelistas que narraram fatos verídicos da vida de Jesus, mas cada um narrou aquilo que lhe chamou a atenção. No caso de Mateus, ele narra mais a centralidade de José, e no caso de Lucas, ele narra mais a centralidade de Maria. Então, aqui no Evangelho de Mateus, o anjo Gabriel vai sempre conversar com José. No caso de Lucas, o anjo vai sempre primeiro a Maria. Então, aqui ele não fala desse encontro de Gabriel com Maria, que vai até na casa de Maria e anuncia a vinda do Cristo. Ele fala que Maria concebe do Espírito Santo, José tenta se distanciar em segredo, e o anjo vem ter com José e explica que ele não se vá porque Maria iria conceber o filho do Espírito Santo, etc. Então, geralmente, essa figura, essa narrativa bem aqui, gente, algumas pessoas interpretam de maneira equivocada, diminuindo a figura de José. E José, ele não é uma figura minúscula no Evangelho. Tem um texto do Emmanuel chamado José da Galileia, onde Emmanuel vai falar da missão de José. Então, José era um espírito altamente evoluído e ele veio com uma única missão. A missão de José era dar suporte para Maria naquele processo de concepção do Cristo. Então, como nós vivíamos numa sociedade extremamente patriarcal, então a mulher ela jamais poderia conceber um filho sem ter um casamento, sem ter um esposo. Então, José ele entra nesse cenário apenas para que ele dê suporte a essa vinda de Jesus, auxiliando Maria nesse processo. Mas ele não é um espírito pequeno, ele não é menor do que a Maria de Nazaré em evolução. Geralmente, às vezes, nós queremos fazer esse tipo de comparativo. Ele é um espírito tão grandioso quanto a própria Maria ali auxiliando a vinda do Cristo. E Emmanuel evidencia essa grandiosidade do José de uma forma muito linda, porque ele vai falar justamente dessa questão da humildade. Porque quando José resolve deixar Maria, não é por preconceito. Emmanuel vai dizer que ele resolve deixar a Maria justamente porque ali ele se sente tão humilde diante da tarefa, ele sabe que a Maria está concebendo do Espírito Santo, que é o Cristo, aquele que vem fazer toda aquela revolução espiritual, e naquele momento é como se ele se sentisse assim um pouco pequeno diante da missão que ele deveria desempenhar, e ele tenta fugir às escondidas, mas não é porque ele não acreditava em Maria, ou porque ele sentiu ciúme de Maria, ou porque ele achava que Maria tinha o traído, mas foi uma questão mais de missão, mais espiritual do que propriamente dessa relação comezinha que a gente acaba colocando. Então a gente não pode esquecer que nós estamos falando de espíritos de escola, que nós estamos falando de espíritos grandiosos, nós não estamos falando de espíritos qualquer que entram nesse mesmo jogo de relações que nós entramos. Então aqui o Emmanuel deixa essa parte extremamente clara para nós, de que esse momento de evasão do José era mais nesse sentido. E aí o Espírito Gabriel vem o alertando, o encorajando a continuar na missão e que ele acolha a Maria e dê prosseguimento àquela tarefa que ele veio desempenhar. E tanto é que o José ele vai se desincumbir da sua tarefa, mas ele sempre de uma maneira humilde. Aquilo que o Emmanuel vai chamar, que ele passou pela sua missão de maneira silenciosa. Aquela humildade, aquela resignação, aquele espírito de dever. Então é uma figura que a gente tem que retornar a ela, a gente não pode esquecer esse símbolo do Evangelho, que é maravilhoso. E retornando aqui à nossa leitura, o Espírito Gabriel diz assim, ela dará à luz um filho e o chamará pelo nome de Jesus. Olha só aqui o caráter. O Gabriel fala isso no Evangelho de Mateus para José. Lá no Evangelho de Lucas, ele vai falar para Maria. Ele falou tanto para um quanto para outro, gente. Aqui a gente, mais uma vez, eu reforço. Não é que nós estejamos fazendo comparação no sentido de um que errou e outro não, ou que eles se contradizem. É no sentido de complementação. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito.
Aí Mateus vai sempre fazer esses links ao Velho Testamento, às profecias antigas, justamente para evidenciar esse caráter, essa ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Depois desse anúncio, Mateus ele vai falar da visita dos magos, algo que é outra passagem muito linda, que a gente também não vai desmembrar essa passagem, não vamos entrar no mérito dos magos, até porque não é a nossa proposta, mas o que eu quero evidenciar aqui para vocês é o seguinte: eu quero evidenciar que quando esses magos eles vão até Herodes, Herodes ele é tomado de ciúme, né, porque ele pensa que Jesus é o novo rei que vem tirar ele do trono, e ele pede que quando os magos retornem, eles avisem, né, que aonde é que está a localidade, para que ele possa ir reverenciar esse rei também, mas em verdade ele está querendo encontrar o menino para dizimar. Os magos não voltam pelo caminho porque são alertados pela espiritualidade, e o anjo Gabriel novamente vai até José. Eu quero só evidenciar isso de novo, né? Ele vai até onde José, ele não vai onde Maria, e diz para José pegar o menino e fugir para o Egito. E aí é nessa ocasião que eles vão fazer a fuga para o Egito. Eu estou evidenciando aqui só para eu deixar claro essa evidência que o Mateus faz à figura do José. Daqui a pouco a gente vai fazer a ponte com o Lucas. E aí eles vão para o Egito, e eles ficam até o momento em que Herodes desencarna. Quando Herodes desencarna, Gabriel volta novamente a falar com José, nunca com Maria. Então eu acho isso muito interessante, essa análise dos dois evangelhos. Então Gabriel volta novamente e fala com José. O que Mateus está querendo dizer com isso? Por que ele fala com José? Evidenciando a figura patriarcal, né? O pai, o judeu, aquele que cumpre os seus deveres de chefe da família. E por quê? Por que o Mateus faz isso? Mais uma vez, porque ele está escrevendo para os judeus convertidos ao cristianismo. Lucas não vai fazer esse apelo porque Lucas vai escrever para um outro público, que é um público mais liberto, mais destituído desses preconceitos de raça, que é os gentios. E aí eles retornam para aí eles saem do Egito e eles voltam para Nazaré. E aí o que acontece aqui? O evangelista, já no finalzinho, ele vai dizer aqui, no capítulo 2, versículo 23, ele diz assim, que eles voltam e regressam para a Galileia e vai morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas, será chamado Nazareu. Agora nós vamos fazer uma ponte com Lucas, rapidinho, só para que a gente possa entender aqui os links. Lucas, ele vai fazer o anúncio do nascimento de Jesus, e agora Gabriel, ele já vem falar com Maria, ele não vem falar com José, diferente do evangelho de Mateus. Então aqui o Gabriel entra na casa de Maria, lá em Nazaré, e anuncia para ela que ela vai ter um filho, fala da sua parenta, que é Isabel, e Lucas ele vai fazer todo aquele enaltecimento na figura de Maria. Ele vai falar da mãe de Maria, ele vai falar do cântico de Maria, ele vai falar da parenta de Maria, da oração de Maria. Então ele evidencia bastante a figura de Maria de Nazaré, e aqui a gente entende o porquê disso, porque o Lucas ele teve contato com Maria, antes dele escrever o seu evangelho, ele teve uma entrevista com Maria de Nazaré, e então por isso essas minúcias e esse enaltecimento à figura de Maria, porque ele teve um contato mais profundo com ela para escrever o evangelho, diferente do Mateus. E ele vai falar, o Lucas, ele vai falar de uma passagem que o Mateus não fala, que é quando Jesus está com 12 anos. Aqui a gente já vai entrar um pouco na infância. Mas o Mateus também, ele desmembra outras partes, ou seja, aquilo que o Mateus não fala, o que o Mateus não fala, o Lucas vai evidenciar. Agora o Lucas, ele não fala dos magos, ele fala de quê? Quando Jesus nasce, ele fala da visita dos pastores. Então quem vai falar dessa questão dos pastores, que uma corte de espíritos foi até os pastores e anunciaram aquela famosa frase, né? Glória a Deus nas alturas. Isso é uma coisa de Lucas, está no Evangelho de Lucas.
A Inclusive, apresentação. Carlito, Carlito, Oi. é, interessante essa famosa frase que tu falaste, glória a Deus nas alturas e paz na terra, né, aos homens de boa vontade. Eu tive fazendo uma pesquisa, né, porque várias vezes eu fui indagado sobre essa frase, e Emmanuel, ela traz da seguinte forma: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Emmanuel, ela traz desse Isso. formato. Você sabia? Sim, sim, e é dessa forma mesmo. A gente aqui fala de maneira meio distorcida, porque na Porque verdade, aquele formato é um formato mais bíblico, né? Que, pelo que eu observei, é um formato bíblico. Mas Emmanuel, ele já traz com essa visão, que realmente é a visão que a frase se encaixa perfeitamente. isso, exatamente. Muito obrigado, Silvia. E essa legenda ela é muito bonita também. E se a gente fosse desmembrar ela aqui, a gente também iria ver o simbolismo dessa legenda. Mas a gente vai adentrando um pouco mais para frente para a gente ir na temática que nos interessa. Então, essa questão dos pastores, como eu disse, é uma coisa de Lucas. O Lucas é que vai falar da apresentação no templo também, quando Jesus vai ser apresentado no templo, lá pelos fariseus, que era costume, né, da época. Todo primogênito varão tinha que ser levado ao templo para ser apresentado e depois circuncidado. E é lá naquele momento que vai aparecer o Simeão, né, que vai querer pegar o Cristo nos olhos e nos braços, e vai dizer aquela famosa frase, né, de que o Deus tinha aparecido para ele e tinha dito que ele não morreria antes que olhasse a salvação. Então ele também vai fazer uma profecia lá para Maria, que um punhal transpassaria o seu coração. Então quem fala tudo isso é o Lucas. E mais uma vez, centralizando sempre na figura de Maria, ali o José, no Evangelho de Lucas, é apenas um coadjuvante. No caso de Mateus, ele tem uma importância mais centralizada. E Carlito, será que teve algum problema com o áudio do Carlito? Bem, nós estamos, nesse momento, com algum pequeno problema, né? Tanto no vídeo, e agora eu acredito que ele saiu, vamos esperar para que ele possa retornar novamente. Ele está falando sobre o nascimento e a infância de Jesus. Estamos com esse pequeno problema, mas eu acredito que aqueles que estão escutando a live já perceberam o quanto maravilhoso é esse comentário de como tanto o nascimento, né, já visto que os profetas já falavam sobre a vinda de Jesus, quando Jesus nasce, e pouca informação que nós temos a respeito da infância de Jesus. E esse é o tema que o Carlito está falando para nós, né? É muito interessante. Vamos aguardar o retorno dele, a fim de que a gente possa voltar à nossa live. Ou a internet dele, pelo que eu observei aqui, a internet deve ter caído, ou a bateria do celular desligou, alguma coisa aconteceu lá, tá? E a gente fica com nessa expectativa, né, do retorno. Mas aqui também a gente poderia fazer alguns questionamentos a respeito, né, dessa infância de Jesus. Porque a gente observa que os evangelistas, eles não escreveram muito sobre a infância de Jesus. Não é? Quase nós não temos muita informação sobre a infância de Jesus. E as informações que nós temos, elas são poucas, mas elas são, assim, vamos dizer assim, de uma grandeza muito grande. Haja visto que várias passagens
o próprio Jesus, ele ensina os sacerdotes da época dele, que é muito interessante, né? A gente teve várias passagens em que Jesus vai e ensina o sacerdote da época dele. E essas passagens que foram destacadas no Evangelho, tá? Eu acredito que a gente, o Carlito está voltando aqui, vamos novamente agora no retorno de Carlito. Eu acredito que Carlito deva ter muito mais informação a respeito dessa. Vamos lá, Carlito. Isso, obrigado, Silvio. É que nós tivemos aqui alguns contratempos. Sim, então o Lucas ele vai falar dessa passagem que Jesus vai para o templo com 12 anos. Então, o que o Evangelho deixa evidente para nós? Que depois daquele momento de apresentação lá no templo e etc., eles vão para Nazaré. Isso é uma linguagem tanto de Mateus quanto de Lucas, eles são unânimes nessa afirmação. Eles vão para Nazaré e lá o Cristo vai crescer e vai se desenvolver. Então, aonde é que a infância de Jesus acontece? Na cidade de Nazaré e na Galileia. E quando ele está com 12 anos, os pais levam ele para essa festa de Páscoa no templo. E lá o Lucas ele vai narrar essa passagem e que Jesus vai ter alguns debates com os doutores da lei. Só que o Humberto de Campos ele amplia para nós esse trecho. No livro Boa Nova, nós temos um capítulo, que é o capítulo 2º. Esse capítulo chama-se O Precursor. E é um capítulo que Humberto de Campos vai contar quando da volta de Maria e José e Jesus desse acontecimento lá no templo. Quando eles retornam para o templo, quando eles retornam para Nazaré, vindo do templo, Isabel vai fazer uma visita a Maria. E lá elas vão travar algum diálogo. E Maria vai contar esse episódio que aconteceu recentemente de Jesus no templo para Isabel. Lembrando aqui que Isabel é parenta de Maria, prima de Maria e mãe do João Batista. E eles vão ter esse diálogo e o Humberto de Campos aprofunda para nós no texto do Boa Nova, chamado Precursor. E lá Maria vai se confidenciar com Isabel dos seus receios em relação à infância de Jesus, que ela queria, como uma boa mãe, né, que ele estudasse, que ele se desenvolvesse. E naquela ocasião que ele teve alguns debates no templo com os doutores da lei, muitos ficaram espantados com a genialidade daquele menino, muitos ficaram fascinados com a oratória daquela criança de 12 anos. Então ela teve o pensamento de, quem sabe, entregar Jesus para os doutores da lei, a fim de que eles cuidassem da sua educação, do seu desenvolvimento. Ela, como uma boa mãe, prestativa, né, ao filho e preocupada com o filho. Então ela vai dizer que ela procurou um sacerdote, um rabino, chamado Eleazar. E o Humberto de Campos é que vai narrar. Esse sacerdote ficou extremamente impressionado com a inteligência de Jesus e ela o procura a fim de que ele possa interceder pelo Cristo através do templo para que eles possam cuidar da educação de Jesus. Nisso que ela conversa com esse sacerdote, conversa com José, e José também aceita, eles entram em acordo para que Jesus possa ir estudar com os doutores da lei, a fim de ter uma vida próspera intelectualmente, se desenvolver enquanto ser humano, né? O Cristo vem até Maria alguns minutos depois e ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim para Maria: mãe, que queres tu de mim? Olha, Jesus tendo 12 anos, faz essa pergunta para Maria de Nazaré. E ele continua: acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E aí ela responde para Jesus, ela diz assim: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E aí Jesus vai dizer para Maria: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa.
e eu escolherei desse modo a escola melhor. Olha o que é interessante aqui, gente. Eu vou repetir novamente. Jesus vai dizer para Maria, depois dessas preocupações dela acerca da sua educação, ele vai dizer que, que meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Olha o que ele está dizendo aqui para ela: mãe, eu vou escolher a melhor escola. Eu sei que a senhora está preocupada comigo, está querendo que eu me instrua, mas eu já estou com meu pai. Ele quis dizer para ela: eu não preciso de nenhuma dessas instruções. Tudo que esses rabinos possam me ensinar, eu já sei. Claro, ele é o Cristo, né? E ele diz: eu vou escolher a escola melhor. E Humberto de Campos continua dizendo: no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, o que Humberto de Campos nos sugere aqui nessa leitura? Que após esse diálogo com Maria, Jesus ele vai para a escola que ele escolheu, que é a carpintaria. E ali ele vai ter com José e pede que José o admita na sua carpintaria, e a partir daquele momento ele vai começar a trabalhar com José no ofício de carpinteiro. Então Jesus ele vai passar a sua infância em Nazaré, ele vai passar a partir dos 12 anos, ele não frequenta escola, ele não vai para templo, ele não vai ser instruído por ninguém, ele vai para oficina, ele vai para carpintaria. E ali, junto com o seu pai, ele vai trabalhar ali nas redondezas, nas circunvizinhanças, porque Nazaré era um burgo extremamente pobre, as casas geralmente eram de barro e tijolo, então, geralmente eles trabalhavam em áreas vizinhas, em outras localidades onde carecia dessa oficina. E Jesus vai ser conhecido em toda a Galileia como carpinteiro, o filho de José, o carpinteiro. Então ele vai pegar essa popularidade a partir desses trabalhos, a partir dessas viagens que ele fazia com José, a fim de trabalhar nos ofícios. Então ele já vai ser uma personalidade conhecida na Galileia como carpinteiro. E durante esse período, Jesus ele não faz nada maravilhoso, nada extraordinário. Ele vai viver e ele vai nos dar essa exemplificação da preparação, do trabalho, daquela disciplina que nós temos que ter antes de iniciar qualquer tarefa no bem. A gente precisa se preparar. Então Jesus ele nos dá essa lição de preparo ali nesse momento para que nós possamos vivenciar melhor os nossos trabalhos. E só quando ele tem 30 anos é que ele vai sair de Nazaré e vai começar o seu trabalho messiânico, vai começar o seu trabalho de divulgação. E para que a gente não fique só com uma referência, eu vou trazer aqui a Amélia Rodrigues, que também fala nesse sentido. A Amélia Rodrigues, ela tem uma passagem que ela vai falar sobre as bodas de Caná. Quando Jesus ele já está com 30 anos, ele vai iniciar o seu ministério e ele inicia nas bodas. Isso daí é João. João evangelista que narra essa passagem. A Amélia Rodrigues ela aprofunda um pouco para nós essa passagem das bodas e ela diz algo que nos é sugestivo nesse sentido de Jesus abandonar Nazaré e começar o seu ministério. Ela vai dizer mais ou menos o seguinte, né, nesse sentido. Ela vai dizer que há 2 meses, ali naquele momento da festa, né, quando Jesus está se direcionando para Caná, ela diz assim, há 2 meses ele saíra de Nazaré, deixando a carpintaria com as ferramentas em silêncio. Olha que legal que a Bela Rodrigues fala, né? Há 2 meses ele saíra de Nazaré, deixando a carpintaria com as ferramentas em silêncio. Maria se encontrava em Caná.
convidada como foram Jesus e os discípulos, antecederam-o. Ela abraçou-a ao chegar com inaudita ternura. Ela o aguardava com ansiedade crescente e afeto desmedido. A cena comovente estava assinalada pelas expectativas de felicidade da mãe saudosa, que se renovava no carinho do filho terno que a afagaria. E a Amélia Rodrigues conclui assim para nós: os abismos das distâncias fecham-se entre eles. A comunhão profunda com Deus se faz espontânea. Aqueles 2 primeiros meses de separação, porque durante toda a infância de Jesus, aqueles eram os primeiros meses que eles se separavam, ela de Maria, ele de Maria, porque Maria tinha ido primeiro para Caná e ele tinha ainda ficado nas redondezas. E a Amélia Rodrigues diz, aqueles 2 primeiros meses de separação eram um prenúncio da temporária e dolorida distância terrena que se interporia depois entre os dois. Ele deveria percorrer os caminhos ásperos dos homens, amando o não amado, enquanto ela o seguiria depois com a alma dilacerada por invisíveis e afiados punhais. De certo modo, seriam assim as vidas de todas as mães, em particular daquelas que doariam ao mundo os mártires, os heróis e os santos. Então, a Amélia Rodrigues ela faz essa breve sugestão nesse livro chamado Quando Voltar a Primavera, e ela tem um outro livro chamado Até o Fim dos Tempos, onde ela também sugestiona para nós essa saída de Jesus da Galileia nesse momento do ministério. Ela vai dizer o seguinte para nós, num texto chamado O Ministério de Mateus Levi. Ela vai falar o seguinte: ficaram para trás Nazaré, os interesses da família, os hábitos que foram mantidos por quase 3 décadas. Olha, ela afirmando que Jesus realmente ficou em Nazaré. A simplicidade do lar e a singeleza dos seus conterrâneos. Tudo isso tornou-se passado. A complexidade do compromisso humano cedeu lugar ao imenso mergulho no oceano da humanidade. Servir a Deus em toda a extensão da palavra, abandonando os labores dos homens, a fim de envolvê-los na mensagem de libertação. As construções, olha que ela fazendo referência ao trabalho que Jesus exercia na carpintaria. Ela vai dizer o seguinte: as construções até aquele momento foram realizadas na areia transitória da vacuidade terrestre, mas a partir de então serão realizadas na rocha perene da verdade para todos os tempos. E a solidão é que estabelece os primeiros alicerces, escavados no basalto duro dos corações para que sobrevivam aos tempos. A partir daquele momento não terá lar, nem alforge, nem parentes, senão aqueles que estejam dispostos a associar-se à sua empresa, à do reino de Deus. Então, mais uma vez, o Espírito Amélia Rodrigues faz essa referência de que Jesus esteve durante toda a sua vida ali em Nazaré, ajudando os seus familiares. Por que os evangelistas não narraram esse momento? Porque foi o momento onde Jesus ele se ocultou, vamos dizer assim, realmente num trabalho doméstico, ajudando os seus pais, ajudando o seu pai particularmente. Então ali ele realmente não fez grandes coisas. Ele esperou o momento oportuno, tanto é que quando ele está lá nas bodas e Maria pede para que ele transforme a água em vinho, ele diz para ela: mãe ou mulher, ainda não é chegado a minha hora. Então nós percebamos que Jesus ele cumpriu à risca esse tempo, esse momento. Ele não se precipita em momento algum. Ele sabe esperar, que é uma lição extraordinária para todos nós que desejamos ser iniciados no trabalho do Evangelho. E tem uma psicografia do Espírito Miramês na obra Maria de Nazaré, onde ele vai dizer que Jesus viveu com os essênios, que Jesus, a partir daquele momento de 12 anos, ele vai viver com os essênios, sobre os cuidados, e os essênios é que vão proteger Jesus dos doutores da lei que queriam matá-lo. E aí nós percebemos que essa psicografia do Miramês, dessa obra, ela não se coaduna, ela não se comunica nem com os textos bíblicos, nem com a obra de Humberto de Campos e nem com os escritos de Amélia Rodrigues. E Amélia Rodrigues tem uma outra obra chamada A Mensagem do Amor Imortal.
E ela tem um capítulo onde ela vai falar dos essênios. Ela fala justamente desses povos. O capítulo chama-se Jesus entre os essênios. E a Amélia Rodrigues, depois que ela fala de toda aquela comunidade de maneira maravilhosa, porque os essênios eram povos extraordinários, extremamente espiritualizados, ela vai dizer assim: Jesus jamais convivera com eles, embora os conhecesse desde antes. Então aqui o Espírito Amélia Rodrigues afirma que Jesus nunca convivera com os essênios, embora já os conhecesse ou ouvisse falar. Então ela vai dizer assim que, no entanto, sentindo chegado o momento, às vésperas de dar início ao seu ministério às margens formosas do mar da Galileia, entre as flórdelos e as violetas perfumadas, sob o canto dos rouxinós e das toutinegras em permanente festa, optou por visitá-los em Quirã, a fim de informá-los que aquele era um momento dolorosamente aguardado. Então, a Amélia Rodrigues vai dizer aqui que logo quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele vai até onde os essênios a fim de visitá-los. Mas esse é apenas o único momento que ele faz isso. Ela vai dizer o seguinte, ela vai continuar aqui para nós. No dia seguinte, Jesus desceu para iniciar o seu ministério, ou seja, Jesus ele vai visitar os essênios, passa um dia com eles e depois retorna para dar início ao seu ministério. E ela conclui dizendo: muitas vezes mais tarde seria confundido por essênio, conforme sucedia com João o Batista. Então aqui ela vai dizer que o Batista também muitas vezes foi confundido com o essênio, mas tanto Jesus quanto o Batista não tinham ligações, né? Não nesse sentido físico, de ter convivido, de ter tido absorvido alguma cultura, em relação aos essênios, embora os conhecesse, ouvisse falar deles e tivessem os visitado em algum momento. E a Amélia vai concluir dizendo que muitos deles, os essênios, o acompanharam durante as suas pregações, defenderam-no, respeitaram-no e o amaram. Então, isso são revelações da obra de Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, e de Chico Xavier, né, de Humberto de Campos. Então, o que nós podemos concluir dessas leituras? Nós podemos concluir que, aonde foi que Jesus viveu esse tempo todo, antes de iniciar o seu ministério? E aí tem obras que vão dizer, Jesus visitou o planeta, eu já vi várias obras nesse sentido. Jesus foi para a Índia, Jesus foi pregar lá não sei para onde. Não, gente, Jesus ficou na carpintaria com José, trabalhando, e ali nos dando um ensinamento já desde o início, de que nós temos que ter paciência, de que é no trabalho, de que é na disciplina, que nós vamos conseguir alcançar os nossos êxitos futuros. Então, nós não temos que ficar criando situações, e temos que entender que o Cristo, ele soube esperar o seu momento. Ele não foi para o mundo, ele não visitou o Brasil. Tem gente até que diz assim, o Cristo veio para o Brasil, visitou o Brasil, estava nas Américas, convivendo com os indígenas, com certeza. E o que acontece, gente? Jesus mesmo, ele sempre deixou bem claro isso, quando até os gentios vinham ter com ele, ele dizia, ainda não é chegada a hora dos gentios. Eu vim para os filhos transviados da casa de Israel. Então Jesus ele trouxe a sua mensagem primeiro para os fariseus, para aquele povo orgulhoso da sua raça, mas antes de tudo porque os fariseus, os judeus, eles foram os únicos povos que apesar do seu orgulho de raça, dos seus preconceitos que todos nós conhecemos, mas eles souberam preservar a revelação mosaica, eles souberam preservar a revelação monoteísta do Deus único. Então aquele povo, apesar de tudo, né, apesar de todas as suas tendências ainda egóicas, mas eles eram os mais aptos naquele momento a receber essa mensagem. Eles eram mais aptos para absorver esses conteúdos. E por isso Jesus, naquele primeiro momento, ele não foi pregar para lugar nenhum. Ele foi para os
judeus. E ele mesmo sempre deixou isso claro na sua mensagem. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E depois ele vai e manda os seus discípulos para ter com os gentios. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que exemplifica isso, é quando Jesus ele vai para umas terras, para Cananéia, alguma coisa assim, e lá nas terras veio uma mulher e ela tem uma filha endemoniada, ela é uma gentia, ela não é da religião judaica, ela é pagã. E ela começa a pedir para o mestre para que cure a sua filha, e Jesus dá de ombros. E ela fica insistindo, insistindo, e Jesus finge que não olha aquela mulher como se ela não estivesse ali. Até os discípulos, eles ficam meio intrigados, mas o que está acontecendo? O mestre nunca ignorou ninguém, e aí parece que ele não está vendo a mulher. Até Simão Pedro diz: Senhor, faça alguma coisa. Só que nós vamos perceber, gente, que tudo em um evangelho é uma lição. Por que Jesus está fazendo isso? Não é porque ele queria ignorar a mulher, ou porque ele estava num dia ruim. Ah, é porque Jesus estava num mau dia esse momento. Não. É uma lição, é uma mensagem. E aí tem um momento que ele chega para a mulher e diz assim: é justo tirar da mesa dos senhores e dar para os cães, para os cachorrinhos? O evangelista usa essa linguagem, cachorrinhos. E aí a mulher cananeia, ela olha para o Cristo e diz assim, que ele tinha razão, mas até os cachorrinhos comiam das migalhas que os senhores derramavam da mesa. O que Jesus está dizendo ali naquela simbologia? Ele está dizendo, quem são os que estão à mesa? São os judeus, o povo de Israel. Quem são os cachorrinhos, aqueles que estão à beira, espreitando? São os gentios. Então Jesus pergunta para ela, é justo tirar da mesa dos senhores e dar aos cachorros, aos cachorrinhos? E a mulher cananeia fala que até os cachorrinhos comem os restos que caem da mesa dos senhores. E aí naquele momento Jesus olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé. Vai que a tua filha está curada. Eu acho essa passagem linda, fantástica, de uma beleza extraordinária, me emociona. Eu narro ela e eu fico até emocionado aqui. Mas aí nós vamos vendo o processo do Evangelho. Quem foi que vai disseminar o Evangelho para todas as terras, para todos os povos? Vai ser Paulo de Tarso. Então a tarefa inicial de Jesus era de trazer as sementes, mas os outros discípulos, os outros apóstolos queriam de fato disseminar para todas as partes do mundo e do planeta. Então Jesus ele não foi para a Índia, ele não veio para a América, ele não visitou o mundo. Ele ficou ali esperando o seu momento, até porque ele sabia que a semente que ele plantaria ali, ela conseguiria espargir seus frutos para toda a humanidade, como assim aconteceu. Então, meus irmãos, essa é a nossa contribuição da noite de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma inquietação, nós vamos deixar o espaço em aberto. Obrigado, Silvio. Obrigado, Centro Espírita, pela oportunidade. Ô, Carlito, nós é que agradecemos aí pela contribuição maravilhosa, por essa elucidação, né? Trazendo essas passagens tão belas de Amélia Rodrigues, né? E realmente nós precisamos compreender e entender um pouquinho, né, essa mensagem que Jesus nos trouxe. E às vezes a gente fica, óbvio que o ser humano ele é muito curioso, e ele se pergunta muito sobre a infância de Jesus. Mas a gente sempre fala, olha, se foi colocado para nós apenas uma passagem lá no tempo, assim, de uma forma bem contundente, né? E aquilo que nós temos, vamos dizer assim, não tem muita informação, é porque está tudo certo, é porque não seria necessário. Haja visto que os 3 anos, né, e ainda tem a parte tirando a infância de Jesus, né, a juventude de Jesus, porque praticamente foram 3 anos que o mestre, ele fez toda essa obra maravilhosa, né, deixou toda essa obra maravilhosa para a gente, essa boa nova. Então, essa curiosidade, ela faz parte do ser humano. Então, Carlito, eu agradeço muito a você por essa contribuição maravilhosa, né? Nós vamos
fazer a leitura do livro Pão Nosso, tá? Para a gente já ir para o encerramento da nossa live. E a mensagem do livro Pão Nosso é a mensagem número 37, seria inútil. É interessante essa mensagem, muito a ver com o que a gente estava justamente conversando. Seria inútil, respondeu-lhe, já vô-lo disse e não ouviste, para que os quereis tornar a ouvir? João 9, 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformar os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o pruído de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptarem a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para o discípulo sincero. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo, com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ele-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas através de elucidações minuciosas e repetidas, para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenha no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. Olha que mensagem maravilhosa, né? E às vezes nós, no decorrer, né, das atividades na casa espírita, nós falamos muito a respeito disso, né? Cada um de nós temos 1000 recursos de trabalhar em favor dos nossos amigos, sem provocar ao teu modo de ser e à tua fé. Ou seja, não adianta nós querermos violentar a consciência alheia. Às vezes a gente fala uma vez, fala 2 vezes, 3, e o que acontece? A gente começa a ser chato. A verdade é essa, né? Começa a ser chato. E aí, só o tempo é que vai fazer que a gente obtenha também essa experiência, para saber calar, né? Para saber entender que cada um de nós temos um momento adequado para compreender. Não é? Não adianta a gente querer forçar. E aí eu lembro uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, maravilhosa, que nos diz mesmo assim: lembre-se que talvez você seja o único evangelho que seu irmão lê. Olha que maravilha. Às vezes as palavras, elas falamos, ninguém entende, mas os nossos exemplos, eles sim serão fundamentais para que os outros possam entender esse evangelho maravilhoso do Cristo. Tá, meus irmãos? Bem, então agora nós vamos para a nossa vibração, tá? E o encerramento da nossa live da noite de hoje. Calito, você está aí, Calito? Estou aqui sim, Silvio. Estou te ouvindo. Então, Calito, eu vou te convidar para você fazer essa vibração para nós, tá bom, Calito? De uma forma bem breve, no encerramento, tá bom? Essa vibração, ela é coletiva, pedindo a fluidificação da água e é fazer a nossa prece final, tá bom? Eu agradeço aí por você. Tá, tudo bem, eu que agradeço. Gostaria de agradecer a todos os companheiros, né, que estiveram conosco, agradecer ao Centro Espírita Ivone Pereira pela oportunidade mais uma vez de trabalho e dizer que é muito bom ser útil, né? Eu acho que o grande sentido da vida é esse, né? A gente poder proporcionar alguma coisa de bom. Calito, Oi. Calito, nós vamos encerrar a live aí, porque o Instagram ele encerra justamente a partir de 1 hora, né?
Ele vai encerrar e nós vamos retornar para fazer essa vibração, tá bom? Aí você entra novamente, tá ok?